O diagnóstico da SES Portugal, né? Fiz exames. Primeiro eu fui consultar uma ginecologista que me abraçou com muito carinho, né? Ela me atendeu, sei lá, um sábado à noite, online. Hoje o online ajuda muito, né? Você já tem muitos pacientes espalhados. Aí você falou do bebê do Eu Sul, tenho né? fora do Brasil, Olha, até que Holanda, Inglaterra, Estados Unidos. Tem. Muito bom, olha aí. E aí ela me atendeu prontamente, né? Ela me passou alguns exames, ela falou assim, eu já vou te adiantar o que um hematologista vai te pedir, mas eu te oriento a procurar um hematologista. E foi a primeira vez, então, que eu fui na especialidade, né? Como a gente disse aqui, não é uma área que procura, né? Você conhece o oftalmologista, o dermatologista, né? O otorrino, mas eu duvido que 100% das pessoas aqui alguma vez já foram no hemato. E aí, então, eu fui lá em Belo Horizonte, eu estava de férias, né? Passado tudo que eu passei, eu fui para casa da minha avó, casa da minha mãe, nas minhas avós. Fiz alguns exames e consultei um hemato lá. E depois a minha avó que voltou lá, porque ele falou, depois traz os exames. Aí liguei para a secretária e falei, minha avó pode levar? Porque ele só ia, né, falar. Sim. Ele até foi me apertando para ver se dava, né? Ele vê se fica vermelho, seria isso, né? Isso, com prova do laço, né? Com esfigmomanômeno. Não, ele ia só me apalpando, assim, para ver. Sim. Me perguntou se eu sangrava, se eu já tinha operado o dente, se eu sangrei muito. Uhum. A gente fica lá, né, na investigação. Então, aí eu fiz os exames. Ele falou para minha avó que ele suspeitava de tal doença, que quem vai revelar aqui é a doutora Marielle. E aí me manda, então, para o Hemocentro de Taubaté. Porque isso é um detalhe que você também vai poder falar, que essa doença, ela só é tratada no Hemocentro, certo? Assim, certo. Quem tem a medicação para ela é o Hemocentro. Eu não consigo comprar numa farmácia. Né? E é o governo do Brasil, então eu estou registrada hoje lá no SUS, né, como portadora dessa doença. Olha que chique. Então agora a doutora Marielle vai dar o diagnóstico, vai explicar o que é, o que aconteceu, um momento muito esperado. Ela falou assim, você está tranquila com isso? Eu estou, graças a Deus, né, a fé sustenta. E ainda bem que eu passei por isso, que quem sabe eu alerto outras pessoas. Eu tive um caso de uma seguidora que, quando ela me viu nos stories indo para o hospital, ela estava grávida, né, de um relacionamento que o cara deixou ela para trás, então ela não estava aceitando a gravidez. E aí ela falou assim que quando ela me viu naquela situação, eu em repouso e tudo, ela questionava, por que ela está passando por isso e não eu? Eu não quero esse bebê. E aí, na hora que ela viu aquele meu story indo para o hospital, né, que eu pedi orações para as pessoas, ela falou que naquele momento ela sentiu um amor pro bebê, né, que ela nunca sentiu. A menininha chama Cecília hoje. Então, assim, as meninas já salvaram uma vida. Então, que esse episódio, né, que tudo que eu passei possa salvar novas vidas. Então, agora é com você. Explica tudo, fala tudo. Então, tá. Olha, a SES tem um diagnóstico de uma coagulopatia. Coagulopatia é o nome que a gente dá dentro da hematologia para as tendências a sangramento. São pessoas que têm alterações na coagulação que faz com que elas sangrem de forma mais prolongada, tá? O nome dessa coagulopatia, que é a coagulopatia mais comum, apesar de muito pouco diagnosticada, menos de 1% das pessoas, dos portadores no Brasil são diagnosticados. Ela se chama doença de von Willebrand, é com W-I-L-L, Brandt, Willebrand. Provavelmente é o nome do pesquisador, seria isso? Sim, sim. E o que acontece nessa patologia, né, nessa doença? Toda vez que a gente tem um corte, cortou o dedo. Os primeiros a chegar, soldados, assim, né, no xadrez seriam lá os peões, são as plaquetas. Elas vão fazer um curativo simples. Eu sempre falo assim para o paciente, é um band-aid. Um band-aid é um curativo forte, que segura, que vai durar. Não, ele é para segurar as pontas. Até que alguém venha e dê uma solução melhor. Elas grudam umas às outras e fazem um tampão plaquetário. E desencadeiam, o fato delas se agregarem, desencadeia toda a coagulação para que os fatores cheguem a produzir fibrina. E a fibrina, sim, é um tampão forte, firme, para segurar de vez o sangramento. Quem tem a doença de von Willebrand, que é uma coagulopatia, que pode ser adquirida? Pode. Ela pode ser secundária a algumas doenças, o que é raro, e são doenças diferentes que causam isso.
mas no seu caso, né, e no caso da grande maioria, ela é hereditária, é uma tendência, eu herdei esse gene, essa mutação. Ela faz com que as plaquetas grudem menos uma nas outras. Então, cortou o dedo. Todo mundo ia grudar bonitinho e formar um tampão. Elas estão tentando grudar uma na outra, mas com muita dificuldade. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai sangrar mais e por mais tempo. Porque até que a coagulação seja despertada, porque ela vai ser, os seus fatores estão preservados, leva um tempo. Até lá você sangrou já muito. Certo. Né? Então, é uma disfunção, é uma alteração das plaquetas, não em quantidade. Você vai olhar o seu hemograma, a quantidade está lá, 150 a 450 mil. Mas na qualidade das plaquetas. Perfeito. Né? E tem muitas dicas ao longo desse caminho. É que os médicos, realmente, até para os médicos, isso às vezes chega a ser uma novidade e ninguém quer pesquisar isso. Né? Mas uma dica. Nas mulheres, é uma mulher que desde a primeira menstruação tem uma menstruação super intensa, sabe? Menstrua 7, 8 dias, troca várias vezes ao dia o absorvente, tem coágulos. É uma mulher que sangra demais. Eu até penso naquela passagem da Bíblia, da mulher que sangrava, eu falo assim, gente, ela tinha doença de von Willebrand. Ela tinha, eu acho que ela tinha, não é possível. Muito bom. Fico super na curiosidade. Uma das coisas que eu tenho para perguntar para Jesus, Jesus era von Willebrand? Mas, né, brincando para deixar mais leve, é isso, é uma coagulopatia. Não tem cura. É hereditária, a boa notícia é que ela vem de um gene dominante, ou seja, quando você se casa, os seus filhos têm menos chance, né? Mas tem alguém lá da sua árvore que apresentou sangramento em algum momento, né? Nas mulheres é isso, mas assim, homens podem ter, é menos comum, mas podem ter. Então, assim, pessoas que sangram sempre no nariz, sem uma causa muito bem explicada, tiram um dente, falam, gente, eu tirei um dente, mas eu sangrei muito mais do que o normal. Vão para procedimentos cirúrgicos e o médico fala, você sangrou um pouco mais, você fica cheio de hematomas. Pequenos traumas, por exemplo. Bati aqui na mesa, tô roxa. Por semana. E essencialmente é isso. É essa a doença, né? E o tratamento realmente envolve ou uma medicação chamada DDAVP ou um fator da coagulação, que chama fator 8. Que antes a gente só conseguia se fosse por transfusão de plasma. E graças à tecnologia, à medicina, hoje existe ele comercialmente. Só que a hematologia é tão linda, né? E por isso eu sou apaixonado por ela. Tem uma política de sangue respeitosa, muito correta. Então, imagina se a gente fizesse comércio de fatores da coagulação. Se qualquer um pudesse comprar na farmácia. É algo muito sério, que tem que ser bem usado, bem prescrito, né? Porque pode salvar uma vida ou pode provocar uma morte. Entendi. Né? E aí a médica que me diagnosticou ali no Hemocentro, ela disse que no caso de uma cirurgia que eu tenho que tomar isso, seria isso? Exatamente. Quando você for fazer uma cirurgia, o médico vai saber o porte da cirurgia, se é uma pequena cirurgia, uma grande cirurgia, vai ver o risco de sangramento dessa cirurgia e vai propor, não faça nada, faça o fator 8 um período antes, a quantidade, num período depois da cirurgia, a quantidade. Sim. Né? Aí você pode até, uma pergunta que você me fez também, que agora eu lembrei, mas eu tive, a Helene e a Tereza, né? E é assim, fator de von Willebrand, ela não é uma doença igual para todo mundo, sabe, Céci? Eu tenho pacientes que sangram muito, até porque são divididos em subtipos. Tem o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Dentro do tipo 2, tem 4 subtipos. E o diagnóstico também não é assim, laboratorial não é tão fácil. Precisa de confirmações, tirar viés, né, do exame. Mas ela se manifesta de forma diferente. Você pode conhecer uma pessoa que tem de von Willebrand e falar assim, nossa, mas eu não menstruo muito. Né? Ou uma outra pessoa que fala assim, eu menstruo a ponto de já ter ido tomar sangue. Nossa. Entendeu? Assim, no segundo ano da menstruação. Ela se manifesta de maneiras diferentes. Então, a individualidade é muito importante também no acompanhamento da doença. E falando diretamente da gestação, qual foi a influência disso na gestação gemelar? Tá. Olha, que é uma pergunta que ela também me fez. Ela tá mais apreensiva que eu. Tá. Gente, o fator de von Willebrand, ele, assim como o fator 8, vou falar exatamente o que está implicado na doença de von Willebrand. O fator de von Willebrand, que está presente na mãe das plaquetas, que chama megacariócito, nas células endoteliais, que são aquelas células dos vasos sanguíneos, elas produzem.
E nas plaquetas tem um grânulo que chama alfa, que guarda esse fator de von Willebrand. É ele que é a colinha para grudar no vaso onde machucou e fazer com que as plaquetas grudem uma nas outras. Ele é a cola. Então, ele está abaixo na doença de von Willebrand, mais no tipo 1 e no tipo 3 e menos no tipo 2. E o fator 8 também. Né? Então, o fator 8, às vezes ele está normal, às vezes ele está baixo. Então, as intensidades importam. Então, o fator 8, o fator de von Willebrand, eles têm a sua ativa participação ali, além do cofator da ristocetina. Eu tô aqui tentando pegar muito, gente. A biologia, para mim, é muito complicada. Mas não precisa. O importante é a gente reconhecer, suspeitar, falar, olha, eu acho que eu posso ter, von Willebrand. Deixa o resto com os médicos. Suspeitar é o que ninguém faz. Né? O como a gente dá um jeito. Agora, o porquê que isso está acontecendo é o difícil, né? Só que Deus é perfeito, né? A literatura fala que os recém-nascidos, eles têm uma maior taxa. Aqueles que vão ter von Willebrand diagnosticado na vida adulta, eles nascem com mais fator de von Willebrand, e mais fator 8. Então, mesmo um recém-nascido pequenininho fala, nossa, ele vai sangrar. Não. Biologicamente, alguma coisa acontece que ele, mesmo tendo von Willebrand, ele vai ter nesse começo mais. Nas grávidas também. Aumenta o fator de von Willebrand e o fator 8. Só que aconteceu, e essa é a minha interpretação do que eu ouvi, do que você me contou, do que eu vi no vídeo, assisti o vídeo do YouTube. A minha interpretação é o seguinte, Cési. Você teve uma complicação gestacional chamada hematoma subcoriônico, né, que também é chamado de descolamento ovular. Quando aquele ovo fecundado grudou, né, implantou no endométrio, entre ele e a camada interna do útero, surgiu um hematoma, um sangramento. E por que subcoriônico? Porque é do córion, a futura placenta. Tá. Isso acontece com muitas mulheres, geralmente são hematomas pequenos, eles regridem e tudo certo. É uma complicação do primeiro trimestre, em que as mulheres têm ou não tem nada, não sentem nada, isso é um achado do ultrassom, ou elas sangram, sangue vivo. Poucas têm cólica e sangramento mais prolongado. Só que você teve gêmeas, né? Elas eram bivitelinas, né? Isso. Bivitelinas, tinham placentas diferentes. Aquele hematoma que era para ser resolvido, ele foi, essa gestação foi em frente. E ao invés dele ter sido absorvido, 2 fatores podem ter pesado para que eles não tenham sido reabsorvidos. Primeiro, o fator de uma gestação gemelar. Imagina o peso de 2 bebês. Né? Então, vamos imaginar assim, o que é grudar num útero, né? Quanto mais pesado mais difícil é para manter aquela implantação lá. Certo. E segundo, você tinha uma facilidade para sangrar mais. Quando aquele hematoma começou, houve um atraso para que você parasse de formá-lo. Porque aí a plaqueta não grudava uma na outra, aí a coagulação demorou. E esse hematoma foi expandindo. E foi separando o que era placenta, que leva oxigênio e nutrientes para as bebês, do seu útero. Elas foram descolando por esses 2 fatores, né? E aí a chance nessa evolução delas sobreviverem foi caindo. Mesmo, né? Entendi. Eu achei assim, né? Será que ela vai me fazer uma pergunta tipo assim, e se eu tivesse tomado o fator 8? Não. E se eu já tivesse tomado o fator 8? Mesmo assim, a chance da perda ia ser muito grande, porque era uma gestação gemelar e eram bebês com 18 semanas. Isso. Então, assim, era um peso, você lembra do peso delas? Era 600, 800. Aí, Então, 800, 600. Então, se fosse 600 cada uma, 1.200 gramas. É um esforço enorme para manter um córeo, né? Uma placenta que começou. A placenta começa com 18 semanas, o nome placenta. É um esforço enorme para o córeo ficar grudado com 1.600, 1.200 puxando contra. Era até um pouquinho mais. Era um pouquinho mais? Mas uma força contra, uma força para descolar. E fora isso, uma dificuldade para parar de sangrar. Né? Então, a doença de von Willebrand não foi a causa, na minha opinião, né, da perda, mas contribuiu. Sim, contribuiu. Entendi. Agora, eu estava conversando com ela aqui antes, que a médica que me deu o diagnóstico, ela falou justamente isso, né? Que na gestação a doença equilibra, né? Como se a proteína sobe. E aí eu saí do consultório e tô assim, não tô entendendo nada, mas agora para mim fez todo sentido. Mas você foi consumindo, né? O seu fator de von Willebrand, que estava
tentando equilibrar, ele foi exigido cada vez mais, porque o sangramento continuava. Entendi. Você foi gastando o fator 8, foi gastando von Willebrand. O corpo tem um limite, né? Então, você começou a ter deficiência. Sim. Foi bem... Eu tive o coágulo, tive um sangramento de um dia para o outro, aí parei. Aí, uma semana depois, e era todos os dias, né? Todos. Aí, dava uma amenizada, eu falava, vai, agora vai. Aí, enxurrada. E até uma amiga minha, eu brinco, né, que ela é veterinária, ela dava plantão noturno no hospital veterinário, né? E eu ficava mandando foto, olha isso. Ela, calma, o sangue... Ela falava, é velho. Aí, fica tranquilo, é velho. E ficou me ajudando, né? Então, depois eu tive... No dia, aconteceu que sumiu o hematoma. Aí depois eu volto com... Um dia eu estava na minha casa, o Felipe tinha viajado, aí estava com a prima dele lá. E comecei a sentir uma dor na perna. E, de repente, comecei a vomitar e jorrei sangue, assim, que eu não conseguia, sabe, tiveram que pôr uma toalha, assim, em mim e vamos pro hospital. Aquela hora eu falei, agora foi. Mas eu estava um pouquinho antes, eu não lembro quantas semanas eu estava com isso. E aí, a médica falou assim, você expulsou o hematoma. Tipo assim, é como se eu tivesse tido um parto para expulsar. Aí eu falei, agora, que maravilha, bom, né? E aí eu volto uma outra vez... Eu estava um dia na casa da minha sogra, porque depois desse hospital eu falei, não quero ficar em casa não. Sabe, aquela coisa só na cama. Sim. Aí fui para casa da minha sogra. E aí eu comecei a sentir uma dor. Eu falava, acho que eu tô com gás. Aí eu falei com uma amiga minha que o esposo é médico. Aí ele falou, o Marcelo só tá pedindo para você observar se vai e volta num tempo recorrente. Era contração, né? Aí eu vou pro hospital, foi o dia que eu fiquei internada, tipo, de quarta a domingo. Só que o que aconteceu? Eu vivi um momento muito solitário nisso, sabe? Porque eu falava, Felipe, fica com as meninas, cuida das meninas, porque por causa de Covid eles não estavam deixando criança entrar, mesmo que era maternidade, né? E aí eu estava o tempo inteiro com remédio, com alguma coisa na veia, né? Enfim, davam medicações. Eu meio que dei uma surtada, mas assim, aceitando tudo, e um médico que se ofereceu para cuidar do meu caso, ele falou, eu quero que você vá para casa, vai te fazer bem, você está de repouso aqui, você vai ficar de repouso em casa. Aí eu entendo hoje que a falta da medicação voltou à contração forte, né? Tanto é que o médico que me recebeu de plantão, agradeço muito a ele, né? Porque ele foi um herói para mim ali naquele dia. Ele alertou minha mãe do risco que eu estava correndo, né? E ele falou assim, você não tinha que ter ido embora. Ele olhou bravo para mim. Você tem que ter paciência no hospital. Mas assim, eu não fui embora porque eu quis, né? Sim. Até um dia, uma faxineira bonitinha entrou lá, ela me viu chorando. Eu tava sozinha, chorando no quarto. Eu falei, eu quero minhas filhas, eu quero ir embora. Ela falou, olha, se você quiser, você pode assinar sua alta. Falou. Eu, não é esse o caso, não. Vou ficar aqui. E aí... Sabe, mas assim, eu acho que foi um momento meu de encontro com Deus. Foi sofrido, não vou dizer que não, de ficar nessa solidão ali, sabe? E eu não gosto de dar trabalho para as pessoas. Você falar, igual você falou, deixa eu segurar para você, é meu, eu não quero dar trabalho para ninguém. Então, para mim, uma pessoa ficar comigo no hospital era um sacrifício ali para ela, né? Então, eu interpreto isso, que naquele dia que eu senti um pouquinho, eu já estava começando tudo, aí eles fizeram a ultrassom, já tinha um negócio gigante. E aí, no dia, enfim, que eu fui para essa ultrassom, ela mostra que esse sangue invadiu a bolsa. Sim. Né? Tanto que uma delas nasce inteirinha de sangue, assim, com os coágulozinhos nela, assim. E na hora, minha mãe perguntou para ela, dá para salvar a outra? Porque ela falou, não tem como, não tem jeito. E depois eu peguei essa ultrassonografia, o batimento da outra estava mais acelerado do que chegou a 190. Uma tinha 170 e 190, que já era muito alto para a idade gestacional delas, né? E aí quando eu vi esse batimento, eu acalmei, sabe? Falei, as duas já estavam muito em sofrimento. E aí elas nascem, né? Eu achei que não tinham vida, mas o pediatra falou, ela tá com batimento, né? E aí... Na hora que ele fala isso, mãe... Porque é uma vontade de viver imensa, né? Nossa. E foi eu sou muito medrosa, né? Para qualquer procedimento médico. Gente, eu fui fazer tomografia semana passada, eu tremia na maca. Mas por causa do contraste que eu tive que tomar. Porque lá tá escrito assim... Pronto, morri. 1 a cada 400 mil pessoas podem... Eu falei, moça, e se um for eu? Eu falei, vai, pode ser, né? Nossa, eu tremia. Mas enfim... eu esqueci o que eu ia falar agora. Sim, na maca, né, na cirurgia,
Eles me alertaram, ele falou, pode ser que você vai perder o seu útero. Uhum. E aí, na hora que ele traz a primeira, é como se Deus estivesse ali do meu lado, assim, foi um acalento, né? Uhum. E depois eu até te mostro, tem um vizinho muito bonitinho que eu falo, a enfermeira que está do lado do pediatra, ela começa a chorar, eu vi o olho dela, assim. Mas é aquilo, né? Então, assim, por isso que eu falo, eu sofre, lógico, queria ter minhas filhas, óbvio. Mas quando a gente tem a fé, né, e as circunstâncias, né, Sim. a Ceci, na hora que a gente vê um diagnóstico desse, é algo que a Ceci tinha que aconteceu, né? Sim. E não tem um e se, né? Igual você falou, e se eu tivesse tomado, igual eu vejo, se eu tivesse talvez um hospital que tivesse uma UTI neonatal, né? Não ia mudar. Muito talvez, pouco provável. mas poder, né? Se eu ficar, e se, né? Sim. Existem casos, né, de bebês, mas raros. Mas, né, e se eu ficar com isso e se, então eu fico muito tranquila, né? Ali apagou, é isso mesmo? Tem algum problema ali? Não. Ah, desculpa, chamou a atenção ali. Vai que acaba tudo aqui. O IC, né? Uhum. É um IC. Mas eu acho assim, CS. Eu atendo muitas mulheres. Uma das mensagens que eu te mandei foi assim: eu sinto muito, e uma das minhas maiores dores como médica é atender mulheres que perderam bebês. E depois do primeiro trimestre, não foi aquela perda gestacional do comecinho. Uhum. Não, existiram duas crianças com nomes, sabe? Tinha um corpinho, tinha coração batendo e essa gestação evoluindo. E perderam no segundo, até no último trimestre. Perderam na hora, sim, nascendo, no parto. Então, assim, é uma dor para o médico, porque em muitos casos não tem resposta, né? Então, por quê? Porque ninguém registra muito. Né? Nasce às vezes, mas eu pergunto para a paciente, e fizeram biópsia da placenta? Podia ser uma trombose na placenta? Não, ninguém biopsiou. Me perguntaram também. Então, assim, muitas coisas acontecem. Eu acho que um acalento que a gente tem que trazer, e eu não sei se o podcast de hoje vai trazer esse acalento para você. A gente tem que encontrar, assim, talvez o porquê que aquilo aconteceu. A paz vem de entender. Né? Então, assim, se você entender agora, aconteceu o hematoma, eu tinha uma tendência de sangramento, ela ajudou nisso, o peso das bebezinhas, a gestação gemelar, que já é um fator de risco muito alto. Esse conjunto de coisas levou para acontecer. Eu não fiz nada errado, né? Não houve negligência médica. Pelos seus relatos, eu vejo que você teve uma boa condução, médicos respeitosos e competentes acompanharam. Essa é a sensação que eu fiquei. E eu espero que... Não, se não for agora, assim, esse porquê talvez traga essa paz que a fé já te trouxe, que eu tenho certeza. Mas do porquê. Por quê? Vamos falar uma coisa importante para todas as mulheres que estão assistindo a gente? Quem tem von Willebrand pode ter um novo bebê. Né? Então, assim, não só von Willebrand, muitas causas são reversíveis. Mulheres que perderam bebês devem ter o sonho de engravidar e continuar nesse caminho. Né? É possível. É para isso que os médicos se preparam, né? Procurem profissionais que se preparam para isso, né? Ginecologistas, obstetras, hematologistas, endocrinologistas, sabe? Gestar é possível. Então, assim, depois dessa história toda, bebês virão? Muito provavelmente, Brasil. Muito provavelmente. Então, é isso, é possível uma nova gestação. Amém. Né? É muito possível, não é um limitante. Mas talvez agora, diante desse diagnóstico, os cuidados sejam outros, aumentem. Né? E só vai te proteger mais e cuidar de vocês na próxima gestação.